Pode Tá, já iniciar, coloquei para gravar. Só pegar meu caderno aqui para anotar o que vocês vão falar. Ai, ai. Podem começar. Tá, o nosso grupo ficou com os mamíferos e os vertebrados. O grupo é composto por eu, Luiz Galvão, Marcos, Arthur, Guilherme, Romulo, Igor, Pedrinho e Medeiros. Tá, eu vou começar falando, a gente vai começar falando sobre os mamíferos, depois a gente vai para os vertebrados. Os mamíferos constituem uma classe bastante diversificada, que inclui seres com as mais diversas características e hábitos de vida. São animais que vivem em praticamente todo o ambiente, não existe nenhuma espécie de parasita, ou seja, não existe nenhuma espécie de mamífero parasita. Eles têm características exclusivas só dos mamíferos, que grande parte possui pelos, eu acho que quase todos, eu acho que menos o ornitorrinco, que ele não tem glândulas mamárias, todos têm diafragma e a maioria tem dentes diferenciados. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os pelos, que o Galvão citou. Bom, os pelos para o mamífero são muito importantes. Por quê? Porque eles funcionam como um isolante térmico. O que é um isolante térmico? É como, tipo, tu pega um lençol, tu coloca um lençol, é como se fosse o lençol deles. Por exemplo, o urso polar, que vive numa região muito, como eu posso falar, muito fria, ele precisa do pelo para funcionar como isolante térmico também. Além disso, ele tem glândulas sudorípicas, que servem para resfriar o corpo deles. Ou seja, quando está muito quente um local, as glândulas sudorípicas servem para, na forma de suor, resfriar o corpo. Só isso. Vou falar um pouco sobre os marsupiais, que são animais que apresentam características extremamente interessantes que diz respeito ao desenvolvimento embrionário, ou seja, essa questão do desenvolvimento deles dentro da barriga da mãe deles é algo que se diferencia das outras classes, e também os filhotes desses mamíferos não nascem completamente formados, ou seja, depois que eles nascem, eles se grudam na bolsa, entre aspas, da mãe dele, e terminam o desenvolvimento. Os cangurus e gambás também fazem parte dessa infraclasse. Os marsupiais eles surgiram no Cretáceo e atualmente eles restringem-se apenas à América do Sul e Oceania, constituindo cerca de 320 espécies que correspondem por aproximadamente 6% de todas as espécies de mamíferos. A caixa craniana é pequena e estreita e abrigando um cérebro relativamente pequeno e simples comparado aos mamíferos placentários de tamanho similar. Só isso. Agora eu vou falar um pouco sobre os placentários. Vocês estão me escutando? Gente? Sim. Vamos. Sim. Tá. Eu vou falar um pouco sobre os placentários. Os placentários, eles são basicamente a grande maioria dos mamíferos. Eles são caracterizados por aqueles mamíferos que se desenvolvem e nascem através de uma placenta. Assim como o ser humano, o cachorro, e entre outros, muitos outros. Eles se desenvolvem dentro da placenta, onde há o líquido amniótico, e eles realizam a alimentação deles e a troca gasosa através da placenta, que está diretamente ligada lá à mãe deles. E tudo isso ocorre dentro do útero. E, diferentemente dos marsupiais, que no caso eles nascem, começam a se desenvolver, os placentários eles já nascem completamente formados, prontos para viver. Agora a gente vai falar sobre os vertebrados. Tá dando pra ouvir? Yes. Tá. Sim. Tá, não, Tá. Eu vou começar pelas características.
Tá. Os animais vertebrados são basicamente caracterizados pela presença de uma medula espinhal e uma coluna vertebral. Basicamente, a coluna vertebral protege e sustenta a medula, e a medula tem a função de transmitir os impulsos do sistema nervoso central, isso é basicamente graças ao sistema periférico. Fora isso, eles também possuem o sistema muscular, como está aí o estriado esquelético, o cardíaco e o liso, e o esqueleto interno. Tá. Uma curiosidade dos vertebrados é que tem em torno de 50 mil espécies pelo mundo. Eles possuem o organismo mais avançado, no caso, pela parte do sistema nervoso e o muscular. O maior animal vertebral do mundo é a baleia azul, e o menor é uma rã, que eu não vou saber falar o nome, que é um pouco complicado porque é científico. É basicamente isso. Bom, eu vou falar sobre os peixes, os animais, basicamente, os animais aquáticos, vertebrados aquáticos. Bom, os peixes são animais vertebrados aquáticos tipicamente exotérmicos, perdão. Possuem um corpo fosiforme e possuem pele coberta por escamas, respiração bronquial, os membros transformados em babatanas ou nadadeiras, ausentes em alguns grupos, que são ausentes em alguns grupos. E são sustentados por raios ósseos cartilaginosos. Como a raia barracuda, enfim. E uma curiosidade também de alguns peixes, que, por exemplo, o tubarão é considerado um peixe, se eu não me engano, e a base deles é a cartilagem, para sustentar tantos dentes que ele tem, que são, se não me engano, são mais de 3 mil dentes, e a barbatana dele é completamente feita de cartilagem também. Ele é feito de cartilagem, assim como um golfinho também, que também a base dele é cartilagem. A barbatana é cartilagem. Bom, o tubarão, uma curiosidade que o tubarão branco é o maior peixe do mundo. E os peixes têm, pelo que eu vi, tem dois grupos. Tem os peixes que têm escamas e os peixes que têm pele, que é o couro, que é a cartilagem. Basicamente isso que eu tenho falado dos peixes vertebrados. Só uma coisa aqui, como os vertebrados eles englobam muitos outros grupos, então a gente vai acabar falando só um pouquinho aqui dos anfíbios também. Eu sei que outro grupo ficou, mas a gente tem que falar porque ele faz parte também dos vertebrados, então a gente vai falar um pouco deles. Cortou, no Então, caso. alô, estão me ouvindo? Sim. Alô, tá. Sim, sim, sim. Então, é justamente isso que o Galvão falou, mesmo como os anfíbios são uma classe que fazem parte do grupo. É uma classe de animais vertebrados, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre eles. E, para começar, eu vou buscar um pouco a etimologia da palavra anfíbios. Etimologia é o estudo da gramática que estuda a origem das palavras. E, com isso, anfíbios vem do grego, onde anf significa ambos e bio significa vida. Ou seja, ambas as vidas, ambos os meios. E o nome é bem autoexplicativo. Anfíbios são caracterizados pela sua vivência em dois meios, por assim dizer. Muitas vezes, o padrão é que na juventude eles vivem dentro do meio aquático e aí, através de processos de metamorfose, eles passam a viver no meio terrestre, como sapos, rãs. E, bom, basicamente é isso. E por que outros animais que vivem nos dois meios não são considerados anfíbios? Por exemplo, o jacaré, que é um réptil. É por conta de que anfíbio necessariamente tem uma transição, entende? Tem um processo de metamorfose, onde ele vive uma parte na água, uma parte na terra. Tem que ter essa disparidade, tem que ter uma parte de sua vida em um meio e uma parte em outra, entendeu? É assim que funciona. Bom, além disso, algumas características, né? É a pele lisa e úmida, que possui um muco
que ajuda a hidratar a pele. Por quê? Porque a pele de muitos anfíbios também é responsável... Eita, caceta, calma. Caiu. Pronto. Também é responsável pela ajuda na respiração, né? E também pela injeção de água no organismo. Basicamente, eles não bebem água, a água entra pela pele, mais ou menos assim. E também a respiração, como eu falei. Então, por conta disso, né, a pele ela é lisa e úmida. Ela tem o muco dela lá para ajudar justamente nisso. E é por isso também que quando você joga sal no sapo, ele acaba vindo a óbito, porque no sapo, na maior parte Explodindo. dos Ele vai anfíbios, explodir. por Vai explodir. conta que a pele se desidrata. Meu Deus, calma. Pronto, agora não cai mais. Por conta que a pele... Pronto. Por conta que a pele se desidrata e impossibilita tanto a sensação de água quanto essa respiração. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Tá. E apesar, mesmo depois de já viver no meio terrestre, é comum eles viverem sempre próximos da água. Aqui fala, sobretudo, para manter a pele úmida e para a reprodução, especificamente porque a reprodução da maior parte dos anfíbios ela é sexuada, porém a fecundação ocorre externamente, né? A fêmea coloca os óvulos lá, né? E o macho... Tá, não tá ajudando a minha câmera, gente, é isso. Sabe o nome desse mecanismo de reprodução? Qual é o nome? Eu não sei o nome, mas eu tô ligado da parte do amplex e tudo lá, mas eu não sei. Eu sei que é fecundação externa. Não, é só o nome que se chama Amplex. Amplex. Na Unifac lá teve a festa do Amplex. Sim, Tu já contou isso umas 10 vezes pra gente. A gente sabe. Inclusive foi eu acho que eu lembro boa parte por conta disso, o nome. Mas tá, aí a fêmea elimina. Deixa os óvulos lá, né? E o macho vai lá e coloca os espermatozoides. Isso ocorre na água. Por conta disso, eles vivem sempre próximos da água, ok? Aí os embriões se desenvolvem, eles viram larvinhas, vivem na água lá, depois crescem e vão para a terra lá. E a gente vê os sapos que a gente conhece. Eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para eu falar. Falei sobre etimologia e é isso. O nome é bem autoexplicativo. Anfíbios. Ambas as vidas, ambos os meios. Tanto aquático quanto terrestre. O nome é bem autoexplicativo. Bom, então é isso. Tá, agora eu vou falar sobre os répteis. Os répteis são animais vertebrados, como todos que a gente está falando, né? Que tem a pele coberta por escamas ou por uma carapaça. Carapaça no caso da tartaruga, jabuti, essas coisas. Sua respiração é pulmonar, a maior parte vive debaixo d'água. Eles conseguem respirar tirando o oxigênio da água. Eles têm um sistema digestivo completo. Isso que faz a maioria ser carnívora, a maior parte é carnívora dos répteis. Eu acho que isso vai também como o Arthur falou dos anfíbios. Eles vivem perto da água. Eles passam bastante tempo até aqui na água por conta eu acho que é mais seguro para eles aí também, porque eles têm que se hidratar bem mais do que os outros animais. Mas eles são de base terrestre. Eles são de base terrestre, mas eles vivem também bastante parte do tempo na água. Isso vai de serpentes, tartarugas, os jacarés e os lagartos. Os jacarés eles passam muita parte do tempo na água para eles não ressecarem. No caso, eles ficam lá para se hidratar. As serpentes, elas vivem nos dois. Elas conseguem viver nos dois. As tartarugas também. Só que elas passam mais tempo na terra, imagina, as tartarugas, eu acho. Os lagartos, eles conseguem ir para a água, mas eles passam quase, eu acho, a maior parte do tempo em si na terra, porque eu acho que eles têm mais facilidade de viver lá. É isso, os répteis. Rapidinho, antes de falar das aves, só uma curiosidade dos répteis, que uma coisa em comum entre eles, tanto do jacaré quanto da tartaruga, a tartaruga marinha, quando ela vai colocar os ovos, ela cava um buraco na areia e quando seus filhotes nascem, vão direto pro mar. Assim como o jacaré também, quando ele vai na área de pântano, ele
coloca seus ovos próximo à árvore, exato na terra, e quando eles nascem, eles vão para a água de novo. Só uma curiosidade que é comum entre os répteis. Aves. Alô? Marcos ficou, né? Marcos Marcos? caiu? Ele tá aí. Marcos. Marcos foi de base. Marcos está mutado, Marcos. Você está mutado e sem campo. Exatamente, Marcos. Marcos? Surge. Tá Não, mutado, Marcos está com Marcos. a câmera ligada. Ué? Ué, Marcos ele deve estar falando mutado, não é possível. Marcos. Marcos. Ele tá no Discord lá ou não? Marcos, cadê você, Marcos? Alguém explica no lugar, para não perder tempo. Acho que ele caiu. Tá bom, Explica, as Pedro, pode aves... explicar. Tá bom, vou explicar aqui. Não é meu assunto, mas vou explicar. Bom, as aves, como nós vimos, né, são animais vertebrados, né, já que estamos falando sobre isso. A maioria das aves é comum ela ser alada, ela voa. Algumas aves não, por motivo de genética, como a ema e a galinha. As aves são animais vertebrados que apresentam corpo coberto por penas, possuindo ainda patas e bicos e asas. Mesmo com essa última característica, nem todas as espécies são capazes de voar, como eu falei. A capacidade justifica-se pela formação do corpo. Bom, como eu falei, a ema e a galinha não voam pela estrutura dela E o pinguim. pela estrutura, e o pinguim, pela estrutura, mas o pinguim, ele é considerado uma ave, mesmo, se eu não me engano, não tem penas. Tem, alguns tem. Tem penas? Tem penas? Os pinguins têm penas? Alguns tem. Alguns têm, mas tipo, não tem capacidade de voar pela sua estrutura, por ser grande, ou as aves são, ou as asas são pequenas. E uma curiosidade é que a maioria das aves que voam tem esse pequeno rabo, como vocês podem ver aqui nessa ararinha azul, tem esse negocinho aqui que compõe ela, que ajuda a ela a planar sobre o vento, assim, poder voar direito. E também ajuda na questão da estabilização horizontal da ave, tá? Sim, Ela sim. funciona tipo como se fosse aquele leme. Sabe quando tem um avião, a parte de trás do avião tem duas asinhas para trás? Aquilo dali Sim, o nome daquilo é profundor. Ela funciona mais ou menos aquilo, tanto para aumentar a altitude quanto para diminuir. Sim. Uma característica É também como se fosse interessante- uma coisa para calibrar, digamos assim. uma das características exclusivas das aves são as penas. Elas servem tanto como isolante térmico, também elas são extremamente necessárias para o voo e também funcionam também como camuflagem, né? Dependendo, ou como atrativo sexual, que é o caso do pavão. Ah, há uma diferença muito grande, tá? Não é algo muito uniforme essa classe, por exemplo, tanto em questão alimentícia quanto em questão de fisionomia, tá? Você compara uma arara com um pavão, a diferença é bem grande. Mas elas têm esses padrões, que são as asas, os bicos bom, a grande parte também tem uma visão Boa. muito boa por conta do processo evolutivo, né? Já que ela se encontra no meio aéreo, a boa visão dela é extremamente necessária, tanto para predador quanto para suas presas, né? Quanto para em busca de alimentos mesmo, para as aves que não são predadores. Bom, E uma coisa, rapidinho, desculpa te interromper. Geralmente as aves, Alô? as aves de grande porte, voltou. como a águia, o abutre ou a coruja, geralmente são carnívoras. Que são geralmente ratos Alô? ou cobras ou algo assim. Alô? Pedrinho, deixa. Tá bom. Agora o Marcos Voltei? apresenta. Voltei? Alô? Oi? Alô, oi, Marcos, estamos te Voltou, ouvindo. Marcos. Voltou. Ah,
usam parou aqui no meu computador, provavelmente já falaram muita coisa interessante, então eu vou falar uma coisa. O avestruz, apesar dele ser uma ave muito grande, ele tem muito medo. Então, por isso que ele esconde a cabeça dele na terra. Segundo, o avestruz ele é muito rápido por causa do formato do seu pé. Ele tem o formato de pé mais ou menos assim. Assim. Esse formato de pé dele possibilita ele correr mais rápido usando metade do seu peso. Ou seja, se a gente tivesse um pé de avestruz, a gente correria mais rápido usando metade da força necessária para correr. Segundo, os pinguins são aves aquáticas. E terceiro, as aves não fazem xixi. Elas fazem xixi e cocô junto. E também algumas aves não voam por causa da má formação ou da não formação das bolsas pneumáticas, se não me engano, que ficam mais ou menos na região do abdômen, que possibilita ela voar. Algumas aves elas possuem algumas características interessantes, como, por exemplo, a coruja lá pode olhar a 180 graus, ela pode mexer e olhar para trás se ela quiser. E a coxa, a coxa é a parte mais gostosa da galinha, só isso. Acabou. Ele tem um ponto. Quando eu penso assim, não tem como me surpreender, o Marcos consegue. É verdade. Bom O Marcos voltou com tudo. É? E é isso, nosso trabalho. Impressionante. Acabou Cara, já? ele falou tanto sobre os avestruzes que eu estou surpreso. Eu não sabia tanto sobre os avestruzes até Marcos chegar. Até demais. É isso, nosso trabalho, professor. Sim, adaptação. Desculpe a interrupção, só isso mesmo. Obrigado. Tchau. Acho que tentou quebrar um galho nas aves lá. Acho que foi. Isso aí, galera. Valeu. Apresentação muito boa, tá? É assim mesmo, por isso que eu passei esse conteúdo para vocês, porque é muito extenso, né? Principalmente a parte dos vertebrados. Eu vou explicar esse assunto para vocês também na semana que vem, só que vai ser gravado. Eu vou explicar todos para vocês. Vai ser 1 hora de vídeo falando ou mais, tá? Eu vou falar de todos, mas vai ser bem rápido e bem breve, tá? Gostei da apresentação de vocês, parabéns pelo perfeccionismo aí das imagens, né? Com certeza vocês pagaram, né, para ter essas Pagamos, imagens. sim, obviamente. Pagamos não. Nem photoshopou a marca da água de uma ou outra, que isso? Tá? Ideia craqueada no Photoshop. Muito bom. Craqueado no Photoshop. Só uma coisa lá, quando o Galvão falou lá dos répteis, tá? Os répteis são pulmonados, então aqueles que vivem no ambiente de água, eles não conseguem absorver o oxigênio que está na água. Eles precisam subir, né, emergir para tirar o oxigênio lá da atmosfera. Depois eles afundam, tá? Como é o exemplo, por exemplo, da tartaruga. Ela precisa subir, puxa o oxigênio, desce, fica um tempo no corpo dela. Quando esse oxigênio tiver para acabar, ela tem que subir de novo, ok? E os répteis... O jacaré também, né, professor? Sim, também. Porque eles são pulmonados. E os répteis, né, no processo evolutivo, se você for pegar um livro de outra escola, de qualquer outra escola que não adota nenhuma teoria cristã, né, geralmente vai pelo lado evolutivo, os répteis, né, foram os primeiros animais a dominarem o ambiente terrestre. Por quê? Colocaram ovos com casca e a pele dele, como o Galvão falou, né, varia, né, pessoal? Tem 3 tipos. Tem placas, né? São lá os quelônios, que você tem tartaruga, você tem o jabuti, né? O tracajá, e você tem os escamados, que são lagartos, são as cobras, e você tem os crocodilianos, que você tem lá os aligator, jacaré, crocodilo, ok? Então, a pele dele lhe dá proteção contra impermeabilidade, então eles conseguem sobreviver fora da água e longe da água, né? Diferente dos anfíbios. Os anfíbios, eles precisam ficar próximo à água, tá? Por causa da sua pele. Não sei se vocês viram lá quando o Richard Rasmussen, né, passou a língua num sapo, o sapinho começou a se tremer. Por quê? Porque 30%, né, da respiração dele é feito pela pele. Então, a língua é ácida. Então, trouxe prejuízo para a pele daquele anfíbio. Aquele anfíbio começou a se tremer, né? Ele não deveria passar a língua, né, naquele sapo. Ele só passou porque ele sabia que não era um venenoso. Se fosse um venenoso, ele não faria
aquilo, tá? Ademais, deixa eu ver. Era mais isso mesmo, pessoal, tá? Os anfíbios mesmo é vida dupla, né? Metade da vida no ambiente aquático e metade da vida no ambiente terrestre, né? Tanto é que eles vão ter 3 tipos de respiração. Na água, por brânquias, na terra, por pulmão e pele, tá? Era só isso. E, professor? Oi? E uma curiosidade sobre as aves e dos peixes, vou falar sobre os dois. Tem algumas aves que elas auxiliam, não sei se a palavra já auxiliam, mas eu vou usar essa palavra, aos jacarés, crocodilos, que os jacarés ficam de boca aberta, e eu tenho uma ave específica que vai lá na boca e tira todos os carrapatos ou micróbios que tem, e é como se fosse de uma ave amiga. É o cirurgião, é o pássaro dentista. Isso. É protocooperação que eles fazem. E também sobre os peixes, tem alguns peixes que fazem a mesma coisa, só que com os tubarões, que quando há algum parasita, eles comem, esses parasitas ficam do lado dos tubarões. Não, E também tem os cadurmos dos peixes, né, que eu esqueci de falar. João Pedro, na verdade, João Pedro, tirando os crocodilos, todos os outros répteis, né, tirando os crocodilos, os outros répteis, eles são pecilotérmicos, ok? Eles não são endotérmicos, como nós. Eles precisam da luz solar, tá? Eles precisam da temperatura ambiente para manter a sua temperatura corporal constante, tá? O sangue deles acaba misturando, tá? Não sei se tu lembra lá, quando tu assistiu Game of Thrones, quando a meninazinha lá dos dragões... Professor, eu não assisti Game of Thrones. Ah, pois é. Mas tem uma parte lá que a menina dos dragões, ela vai lá para Winterfell, que é neve, é gelado. E o que aconteceu com os dragões dela? Não estavam querendo se alimentar, porque era frio, não tinha incidência de raios luminosos. O que eles fizeram? Diminuíram o metabolismo dele. Por isso que eles tomam banho de sol. Ficam lá parados, tomando banho de sol, ou então ficam embaixo de pedra quente para manter a sua temperatura corporal constante. Répteis, anfíbios, aves têm algo em comum, eles possuem cloaca, tá? É uma única abertura por onde sai o xixi e o cocô junto, em forma de pasta. Isso é uma adaptação para não perder água. Quem perguntou aqui, né? Por isso que o cocô deles é aguado, isso mesmo, tá? Vamos lá para o próximo grupo, já é 11h22. Vamos lá, Anne. Porque um cagou no meu braço. Só compartilhar o slide aí. Cadê Anne, Aline? Peraí, professor. Ai, meu Deus. Só um momento, compartilhar. Calma aí. Quem apresentou, fica aí, viu? Presta atenção. Quem apresentou, desliga a câmera. Professor? Aí quem vai apresentar, liga a câmera. Simultaneamente. Tchau, troço, desse, porcaria. E aí, Letícia, legal o cabelo. Ai, tio, obrigada. Bem dread. Oi? Bem dread. Os dreads, sim. Não é dread, tio, é cabelo pintado mesmo. Ah, porque tá pequena a tua imagem, parece que tu colocou dread. É porque tá amarrado aqui, ó, a parte. A outra parte. Aí só tá... Tem uma opção PIN vídeo que você pode deixar a tela da pessoa que você quiser em tela cheia. Tá, calma aí, professor, porque eu não sei mexer nesse negócio aqui, calma aí. Se você tiver o telefone e der um toque duplo na imagem, a tela vai ficar cheia também. Se fosse na época da Branca, nem no home office tu poderia pintar teu cabelo. Na escola, tu nem entraria. Eu não sei nem como eu vou pra escola, tio, porque eu não vou tirar isso daqui tão cedo, então. A Branca? Não vai ter aula esse Gabriele, tenta compartilhar aí que eu não tô conseguindo. Não tô aqui. Com o titio, não sei se tu sabe. Ele não quer abrir no meu celular. Ah, tá. Letícia, vai tu aí, tenta aí. O quê? Mas eu não tenho nada, mano. Não Peraí, tenho que eu vou slide. no drive. Calma aí, rapidão. Manda o professor, ele compartilha. Manda pro professor, Aline. Manda o professor, ele compartilha a tela. Rápido aqui embaixo. Arthur, vai lá pro quarto.
Tá, calma. Ô, cagada. Gente, bora lá no quarto, não tem onde eu colocar o negócio, eu tô aqui na sala, eu tô morrendo de calor. Já calma, minha filha, que eu tô tentando aqui o negócio. Tô mandando professor, você não tá cedo agora, eu trouxe. França. Seminário. Tá. Aí veio professor. Sim, eu não entendi. Eu fiquei esperando aqui, aí eu saí. Pareceu pra mim que eu tava esperando não sei o quê. Aí eu saí e voltei de novo. Tá. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu ver aqui se chegou. Chegou pro você, ó, que chegou. Que eu mandei. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo olhar pra ti e não ficar séria. Ai. Peraí. Espera. E aí, professor, conseguiu? Tá, enviou já pro computador, tá abrindo aqui. Ah, beleza. Sua aula vai ter meio de 10, né, professor? Oi? Sua aula vai ter meio de 10, né? É. Ai, Tá todo mundo do grupo aqui? não, como é o nome? Jasmine. A Jasmine, tio, ela vai me mandar um vídeo porque ela tá viajando. Ela tá num navio, não sei. Tá, pode começar? Peraí. Pode. Um momento, peraí.
Podem começar, quem for falar aí. Podem começar. Tá, bom dia. Então, nosso grupo ele ficou com moluscos e equinodermos, tá? Agora eu vou começar falando um pouquinho sobre moluscos. Se você puder passar aí o slide, eu vou ficar muito agradecida. Isso. Então, a principal característica dos moluscos é que eles possuem um corpo todo mole. E muitos deles eles são protegidos por uma concha. A gente pode situar esses moluscos como os caramujos, as lesmas, os mexilhões, caracóis, lulas e polvos. Aí a gente colocou essa imagem aí para vocês identificarem o que é um molusco, né? Que é um polvo aí que vocês podem ver, que é lá do Lula Molusco, lá do Bob Esponja. Tá, passa o slide. Tá. O filo dos moluscos, eles têm mais de cerca de 100 mil espécies. Eles são suplantados apenas pelos artrópodes. Eles apresentam uma disparidade morfológica sem comparação dentre os demais filos de animais, reunindo os familiares caracóis, que são considerados reptantes, ostras e mariscos, céceas, e lulas e polvos livre natantes, assim como formas poucos conhecidas como os guitões, conchas dentes de elefante e espécies verminiformes. Daí, essa parte aqui do que eles se alimentam, se não me engano, é da Gesmine, certo? Anne. É da Gesmine? Essa parte do que eles se alimentam? É da Gesmine. Então, aí a gente vai só ler, porque ela vai explicar, tá bom, professor, no vídeo que ela vai mandar para o senhor. Eles têm um sistema digestório e excretor e muitos moluscos aquáticos se alimentam de pequenas algas que ficam presas às rochas ou outros pequenos organismos. Outros são carnívoros e chegam a se alimentar de animais de porte considerável, como ouriços, estrelas do mar e até mesmo outros moluscos. Então, a Gesmine vai mandar um vídeo para o senhor explicando aí um pouco mais sobre a alimentação dos moluscos. Pode passar. Já foi. Quem vai explicar agora? A tela está em branco. Não passou? Acho que não. A tela está em branco. Passou, sim. Apareceu aí A os minha tela moluscos? está toda azul. Quem é agora? A tela para mim está toda azul. Está escrito aqui os moluscos são animais e tem uma imagem. Tá. Eu vou ir falando qual é a simetria dos moluscos. Não vou, tô tendo apresentação. Tá, enfim. Qual é a simetria dos moluscos? Os moluscos, eles são animais que eles são livres e que vivem em ambientes tanto aquáticos como terrestres. Eles são de água doce ou salgada. Eles têm, como a Aline falou, eles têm corpo mole, né, piso mole ou com conchas, ou sem conchas. E eles são divididos em 3 partes, que é a cabeça, o pé e a massa visceral. E também eu vou falar qual é a forma de reprodução deles. Pode passar o slide. Já? A forma de reprodução deles é que os moluscos eles têm a reprodução sexuada, sendo que a maioria da parte apresenta sexos separados, onde, com exceção de alguns bisalves, que é no caso as ostras, e nutibrancos, que é os aprícios. E eles são animais hermafroditas.
seja, eles têm os dois aparelhos reprodutores. São mulher e homem ao mesmo tempo. E eles vão gerar um novo ser, ou seja, dioico. Agora é minha vez, eu vou falar um pouco do manto. E o manto, ele é uma camada de tecido que cobre as partes moles do molusco e tem a função de depositar carbonato de cálcio para a formação da concha do molusco. E o tipo de reprodução, o tipo digestório do molusco é a completa, pois ele tem boca e ânus, além de esôfago, estômago e intestino. E alguns moluscos que não são filtradores, eles possuem uma estrutura na boca, que o nome é rádula, se eu não me engano, que serve para raspagem de alimento. E essa foi a minha parte. Pode passar, professor. Isso. Já passei. Essa parte... Eu falei. Tá. Pode passar, professor, que essa parte o Luiz já falou. Gabriele. Liga, você tá mutada. Parte dos equinodermos. Os equinodermos, eles são animais invertebrados, ou seja, eles não possuem coluna vertebral. E o filo deles é Echinodermata. E eles eles são marinhos, melhor dizendo. E a sua estrutura corporal, ela é organizada geralmente em 5 partes simétricas, que se distribuem em formas de um raio de circunferência. Bom, a locomoção, como é que eles se locomovem? Eles se locomovem através dos pés ambulacrais, que nada mais é garantido pelo sistema ambulacrário, que é um sistema constituído, preenchido por águas e faz com que passe sustentação para os pés. Então, é dessa forma que eles se locomovem. Bom, o sistema respiratório dos equinodermos, eles são completos, né? E eles ficam, primeiro é brânquias, e eles ficam próximo à boca. E também é feito pelo sistema ambulacrário, que é por meio da difusão. O sistema digestório, ele é completo e existe boca, ânus, intestino e também ele é encontrado o estômago em equinodermos carnívoros, como, por exemplo, a estrela do mar. E, por último, não menos importante, é a reprodução. A reprodução é sexuada, geralmente é por dioico, ou seja, sexos diferentes, macho e fêmea, e vão gerar um novo ser. E a fecundação, ela é externa, onde vão ser liberados os orifícios das placas genitais na água. E lá vai acontecer já. E lá já vai sair para a água. Então, os equinodermos é basicamente isso. E o David vai dar continuidade falando sobre as classes e as características gerais. Primeiramente, bom dia, né? Tomara que vocês estejam todos bem. Vocês estão me ouvindo? Bacana aí? Sim. Eu vou falar um pouco sobre as classes, né? As classes e as características dos equinodérmicos. Isso aí. Vamos lá. A classe deles, gente, são de... Alguns animais equinodérmicos são chamados de estrelas serpentes, serpentes do mar, ou ainda são o firo, não sei falar direito sobre isso aí, enfim. Porque eles são longos e finos.
Outros animais também que são ectodérmicos são os pepinos do mar, as bolachas do mar, os lírios e os lírios também, ok? As características desses animais meio estranhos, sabe? Vou falar um pouco sobre algumas características deles. Eles têm o chamado celamados, que acho que é assim que fala. É uma cavidade cheia de líquidos que fica bem no centro deles, que é onde é transportadas várias substâncias, nutrientes deles, entendeu? Eles também têm o deuterostomia, onde se origina primeiro que quando eles estão em fase de crescimento, onde se origina primeiro o ânus deles, e depois que se origina a boca, entre outros, os braços deles tudinho, ok? E uma característica bem interessante deles também é que eles têm o grande prazer de se regenerar, entendeu? Tipo assim, tem quando a gente corta uma coisa e do nada e tiver aquela coisa de estar viva de novo, eles têm essa parada aí. Eles têm a capacidade de se regenerar com um corte ou uma danificação em alguma parte do corpo dele, ok? Um exemplo dele é o ouriço do mar, que os espinhos dele, quando quebram, cai o espinho e depois nasce lindamente como era antes. Isso aí. Aí, acabou? É isso aí, pessoal, tá? Os moluscos e os equinodermos, tá? Os molúsculos, por exemplo, eles estão lá, né, no grupo dos artrópodes, tá? Que ficam com animais, né, com pés articulados, ok? E os equinodermos, pessoal, você lá tem a esponja, a esponja é um porífero, desculpa. Nos equinodermos você tem a estrela do mar, você tem o ofiuroide, você tem o pepino do mar, você tem a bolacha da praia, você tem o outro, que toda vez eu esqueço o nome, é o ouriço do mar, ok? Então, eles são de ambientes aquáticos, o seu sistema digestório fica para baixo, tá? Fica para o solo, ok? Como, não sei se foi a Anne ou a Aline que falou dos pés ambulatoriais, tá? É onde eles conseguem se locomover e lá, por exemplo, possui ventosas. Já viram no desenho animado que a estrela do mar gruda, né, na cara do cara lá, né, e não consegue tirar, ele fica puxando? Isso é graças, né, aos pés ambulatoriais, onde ele vai ter, tá? Onde ele consegue se locomover, onde também há o processo também respiratório, ok? Quando o David falou lá celomados e acelomados, é assim, pessoal. Acelomados quer dizer que ele não tem uma estrutura interna aonde os seus órgãos podem ficar alojados, tá? Os acelomados não têm estrutura interna. Os celomados, por exemplo, somos nós. Se você pegar, por exemplo, o David, cortar ele no meio, você vai ver que lá os órgãos estão todos encaixados, né? Dentro de uma estrutura oca. Os órgãos estão todo mundo encaixados. Deuterostômio, pessoal, e protostômio. Deuterostômio primeiro dá origem ao ânus, depois à boca. Prostostômio, primeiro a boca e depois ao ânus. Tá? Na embriologia, vocês vão estudar isso mais para frente, cai muito, viu? Na embriologia, a parte que eles mais pedem lá é a parte do protostômio e deuterostômio. Em qual dá origem primeiro a boca e depois o ânus, entendeu? E as partes dos anexos embrionários também, ok? Mas, ok, grupo, valeu pela apresentação. Tem mais algum aí para apresentar, né? Cadê o do Malcher? Professor, não tem gente que quer apresentar sozinho. Tá só o Brandon aqui, né, do grupo do Malcher. E o Hugo. Tá?
Então, os que não apresentaram hoje vão fazer uma atividade, vou mandar uma apostila só para esse, viu? Vou mandar lá uma atividade e os que não apresentaram vão fazer o exercício. Aqueles que apresentaram já vão estar com a sua nota garantida, beleza? Estou só esperando a coordenação passar o do CPB Prova, né? Lá a VG Max de vocês, daquelas 12 questões, tá? Falando para vocês, quinta-feira não terá aula no Zoom, tá? Por quê? Porque eu vou gravar vários vídeos, tá? Na verdade, vão ser 2 vídeos, onde eu vou dividir o conteúdo de forma resumida para vocês, tá? Eu vou explicar todos esses assuntos aqui rápido, e no outro vídeo já vai entrar sistema digestório, tá? Então, tenham paciência e assistam as 2 aulas. Tentar fazer cada um em 40 minutos, tá? São 2 aulas, né, turma? Né? 2 aulas de 50, então tenham paciência lá e assistam, tá? Eu vou tentar resumir no primeiro vídeo para vocês sobre tudo isso que a gente estudou aqui, esses grupos. E no segundo já vai sistema digestório, viu? Bem importante e é bem cobrado em prova, principalmente na parte lá das ações enzimáticas, principalmente no estômago, intestino e a função do pâncreas. Beleza? Ligue a câmera de vocês. Oi? E, professor, eu queria fazer uma pergunta. Sobre os equinodermos, cai bastante no Enem ou não? Não cai nada? Dificilmente, se serem vivos virem, né? Dificilmente. Tá. Mas a gente não sabe o que esperar, né? Olha, por exemplo, o Enem sempre vinha, né, com o que é sempre cobrado, né? Por exemplo, lá, embriologia, citologia, ecologia, problemas ambientais, tá? E bioquímica, são que cai bastante. No ano de 2018, fazia muito tempo que não caía nada sobre plantas, insetos. Em 2018, caiu lá, era tipo de reprodução de planta, que era uma sexuada lá, que era clone, que é a estarquia. Quando você tira um galho e planta numa outra árvore que está quebrada. E do inseto caiu reprodução, desenvolvimento indireto sem metamorfose. Então, a gente não sabe, né? Mas a gente sabe qual é um assunto bem recorrente. Ok? Então, era isso, tá? Liguem a câmera aí só para bater o print da aula, fazer o registro, para fazer a frequência, tá? Aí, a gente encerra por hoje. Não, aula no Zoom, só daqui a 2 semanas. E à noite, professor, que eu fechei o Dreadcan aqui. O Armond, como é? Armond Woods. Tá? Quem tá com a câmera ligada, sorri aí. 1, 2, 3. Faz a pose de maloqueiro. Calma, professor. Pronto. Agora, já? Cadê? Vai. 1, 2, 3 e já. Oi, turma. Até a nossa próxima aula. Tchau. Até mais, professor. Aparece para jogar Among com nós mais tarde. Falou. Até. Vamos lá no Discord. Até.